Sendo em mais uma live de sucesso aí neste início de noite. Bom, hoje temos Jorge Chaves, nada mais nada menos que o vice-presidente de Hotéis Rio. A gente vai falar um pouquinho sobre hotelaria, turismo e tudo que está acontecendo. Então você que está chegando agora, já chega apertando o coraçãozinho aqui, por favor, para mim. Chefe Alberto Paiva, grande abraço, Brunão. Apertando o coraçãozinho, gente, para poder distribuir a live aí para o maior número possível de pessoas. Até o Fred apareceu, Fred. Coraçãozinho, vai, sobe coração, gente. Vamos lá, vamos no coração aí. Eu, Jorge Chaves na área, já vou chamar. Só um minuto que eu tô acabando aqui de organizar meu TP para que a gente possa entrar e já conversar. Queria agradecer aí o pessoal do Diário do Rio pela matéria de hoje. Muito bacana, gente. Ó, obrigado de coração. Sei que muita gente viu aí a matéria. Muita gente deu os parabéns. A matéria ela tá no meu Instagram, marcelomoraes.rio, e eu também publiquei em vários lugares. Eu, Júlia Lessa, agora sim, eu, Júlia Lessa. Ana Carol Maia, um beijo. Depois conta aí, voltou com a Copacabana Palace ou não voltou, Ana Carol? Conta um pouco mais. E9, mais consultoria, boa noite. Jana, boa noite. Dai, que tá sempre, Dai sempre dá um pulo aí na live, na live, e depois sai, dá aquela saída esperta. Vamos lá, deixa eu chamar o George. Eu, George Chaves. Deixa eu ligar meu TP aqui, né? Porque senão eu também não consigo saber o que está acontecendo. O pessoal que tá chegando, gente, ó, de novo, vamos aqui no coração, por favor. Todo mundo aqui no coraçãozinho, sobe o coraçãozinho para distribuir a live aí pros amigos, para vir mais gente. Eu não tô vendo o coração subindo, quer dizer que vocês não estão nem gostando aqui da minha cara, querem ver a cara de Jorge, vou chamar ele já. Cadê o coração, galera? E aqui embaixo também, ó, a gente tem a setinha. Se vocês quiserem também mandar aí para seus amigos, enfim, para chamar para assistir a live, a gente também agradece. E vamos lá. Deixa eu chamar George Chaves para a nossa live. Gente, ó, minha live estava travada. Eu mesmo estava travado. Não sei se vocês estavam me vendo. Vamos lá. Cadê ele? Vamos lá, vamos lá. George Chaves, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Maravilha. E você, tranquilo? Bacana. Acabei me atrasando aqui um pouquinho, porque hoje foi um dia bem intenso, continua sendo uma noite intensa. Acabei me atrasando um pouco, peço desculpas a você e a quem está aí de casa nos assistindo neste momento. E os corações subindo, ó que beleza, ó que beleza. Ei, eu gosto assim. Jorge, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, enfim. Virou a câmera aí, hein? Agora foi. Tá coração, apertei errado, não esquenta não. Mas vamos lá. Bem, sou o Jorge Chaves, tenho aí 15, 16 anos de experiência na hotelaria carioca, na hotelaria do Rio de Janeiro. Dessa trajetória toda eu comecei, vamos focar um pouco mais na parte hoteleira, né? Não do início da vida, senão a gente vai remeter ao período de fraude, necessidade disso. Mas eu comecei na hotelaria trabalhando com o Álvaro Bezerra de Mello, né, que é um grande ícone da hotelaria carioca, um dos grandes fundadores e desenvolvedores de hotéis do Brasil, né? Depois disso eu tive uma carreira com bastante experiência em vários setores hoteleiros dentro da área hoteleira, né? Passei desde recepção, reservas, controladoria, finanças, até hoje eu estou ocupando em Hotéis Outon aí a função como responsável da área de operações, marketing comercial da Rede Outon. Além disso, para o biênio aí de 2019 até 2021, eu também fui nomeado vice-presidente da Hotéis Rio. Então, algumas das atualizações aí do meu currículo e um pouquinho aí da experiência que a gente traz para essa live de hoje. Já emenda aí, já conta aí para o pessoal o que é Hotéis Rio. Hotéis Rio é um sindicato dos hotéis, né? É uma entidade, uma instituição que representa todo o conglomerado hoteleiro no Carioca.
a quantidade de hotéis no Rio é muito volumosa, por motivos óbvios, né? Somos uma cidade turística. Então, a instituição Hotéis Rio, junto com a BIH, elas são as principais instituições aí de fomento, vamos dizer assim, e que expressam os interesses da hotelaria carioca e das suas mais diversas necessidades, tanto no meio público quanto no meio privado, como em todos os segmentos necessários para se manter uma indústria hoteleira sadia no Rio de Janeiro, né? Bacana. E o que ela de fato contribui, então, aí para a hotelaria do Rio, né? A gente vê muita associação, muita coisa, enfim. Qual que é a diferença aí do Hotéis Rio? Realmente tem muitas instituições que focam em turismo no Rio de Janeiro. Mas nós tem motivo também, né, Marcelo? Se a gente pensar, por exemplo, o que representa o turismo no Rio de Janeiro, se a gente olhar só por um lado, por exemplo, cada quarto de hotel representa 4 empregos no Rio de Janeiro. O conglomerado de turismo no Rio de Janeiro, o turismo no Rio de Janeiro em si, ele representa 20 mil empregos para os cariocas, né? Bem, talvez a gente pense, bem, tem outros segmentos no mundo que tem talvez mais, que empreguem mais gente do que 20 mil do turismo no Rio de Janeiro, fato, né? Sim. Mas eu costumo dizer, né, que a hotelaria ela cumpre um papel social muito interessante, muito importante. Porque se você for pegar esses 20 mil empregos, normalmente não exige enormes qualificações. Às vezes exige apenas um ensino médio completo, ou um fundamental em alguns hotéis. De modo que a indústria hoteleira ela é um grande gerador do primeiro emprego, é o gerador de emprego para aquele que tem baixa qualificação, e é conhecido por se qualificar as pessoas. Então, por isso que eu costumo dizer que ela cumpre um papel social. Imagine se todos os empregos fossem aqueles que exigissem grandes qualificações, etc. Talvez o índice de criminalidade, talvez o índice de desemprego se tornaria ainda maior na nossa cidade. Felizmente, nós temos o turismo que contrata e qualifica essas pessoas. Agora, voltando à questão da instituição em si. Nesse contexto, Marcelo, dada a dimensão e o tamanho que é o turismo no Rio de Janeiro, quanto mais instituições que agreguem, melhor é, óbvio, né? Que isso vai contribuir para o crescimento da hospedagem, para o crescimento do turismo e da economia no setor. É claro que todas contribuem, óbvio que não, né? O que a gente tem que, obviamente, é segregar aí o joio do trigo para que a gente fomente e faça crescer os melhores e aqueles que realmente consigam produzir mais e gerar mais resultado para a cidade do Rio de Janeiro. O Hotéis Rio tem trabalhado muito nesse sentido aí, Marcelo, de visar os interesses como representantes, como um conjunto, no meio político, desde o meio político ao meio privado, visando assim os interesses dos hotéis e na sua capacidade de manter a sua empregabilidade, manter os seus bons resultados, manter a vida da indústria hoteleira no Rio de Janeiro. Eu acho bacana. Eu vejo, porque assim, né, eu que estou de fora, eu vejo muitas associações, enfim, muitos órgãos, né, assim, que acabam ali meio que, por exemplo, vou falar um pouco de eventos. Você tem o Apresenta Rio, a BEOC, enfim, vários outros que acabam fazendo basicamente ali o mesmo papel e tal. E que eu acho que incha um pouco a máquina ali e nada acontece. Mas isso é uma ideia minha, que pode ser que alguma coisa aconteça, mas eu não vejo. Mas, enfim, como agora o caso do Réveillon, da reabertura, enfim, a gente vê uma Abrace hoje muito forte. Para quem não sabe, a Abrace é a Associação de Shopping Center. Você vê ela muito forte, você vê ela pressionando o governo e você vê que consegue, né? O Shopping Center reabriu um dia antes do Dia dos Namorados, o Shopping Center já está funcionando com horário normal, e aí a gente tem uma série de outras coisas que eu acho que talvez não tenha essa movimentação, esse movimento, sabe, tão forte de união, para que possa pressionar, para que as coisas possam acontecer. Mas isso é uma coisa que vem da minha cabeça, não adianta.
Ela E tem... eu acho que não estou errado. Não, não é que você não tem, você tem razão, né, nesse ponto, né? Tem as associações em diversos segmentos, às vezes elas expressam mais uma realidade conjunta, né? Mas é nesse sentido, por exemplo, que a UDESC Rio tem menos de 10 anos, tem 5 anos ou coisa do tipo, ela não é uma instituição das mais antigas, né? Ela é uma das instituições mais recentes. De novo, existe muita associação de modo geral, mas são válidas aquelas que promovem o destino Rio de Janeiro. E é essas que a gente realmente tem que dar o nosso aval e a nossa credibilidade e confiança para continuar produzindo e atraindo o hóspede para cá. O Bruno entrou aí na live, ele está fazendo uma pergunta bem fácil. Jorge, quando o turismo vai se recuperar totalmente? Oi, bola de cristal. Fala aí, Jorge. Eu acho que com US$ 1 milhão a gente consegue essa resposta aí mais fácil. A gente vai abordar um pouquinho disso, Bruno, mais um pouquinho para o final aí, né, Isso. nossa live. Mas a expectativa de todos nós é isso, né? Que isso retome o quanto antes. Mas vamos deixar isso para... Eu, eu queria até pegar esse gancho do Bruno e o que eu vi, agora ele reduziu bastante, mas o que eu vi é a quantidade de live falando da retomada, o novo, a nova hotelaria, que ia ser agora, que ia ser daqui a pouco, que ia ser, parecia o ex-ministro Mandetta falando que não sabia também nada. É interessante isso, né? O povo às vezes discute coisas que nem eles mesmos sabem, mas eles querem botar algum tipo de, não sei se é na cabeça ou algum tipo, criar algum tipo de meta, né? De volta, que eu acho que o negócio cria, né, Jorge? A criatividade ela aflora muito. Assim, eu acho que muita empresa, de modo geral, Marcelo, ela tentou se destacar muito chamando esse de novo normal. Com isso também gerou muita empresa de consultoria, de modo geral, para dizer que a sua empresa vai sair na frente de outras, porque ele tem a base do conhecimento que vai ajudar você a fomentar o seu negócio. Bem, todo mundo Exatamente. tem oportunidades, né? É claro que a gente aqui no e no Brasil, de modo geral, a gente não pode querer se comparar, por exemplo, à China. Eu lembro que muito dessas expectativas foram geradas comparando o que aconteceu na China e no regime adotado na China, que em 2, 3 meses a ocupação já estava com seus 20, 30, 40%, né, depois do terceiro, quarto mês pós-Covid. Mas isso é uma realidade da China, uma realidade de um país que se travou por completo, que tem uma outra cultura, que tem uma cultura um pouco mais distante, menos afetiva que a nossa. Então, é muito complicado a gente usar a referência do exterior para replicar aqui uma expectativa, uma realidade. Por isso é que muitas dessas Verdade. elas foram frustradas. Né? Há muitos falaram, O pessoal, a Carol está falando até aí, ó. O difícil é trazer o turista. O povo está com muito medo ainda, realmente. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas muito medo, né, Jorge? Acho que o carioca em si está com medo. Foi instaurado um medo pelas redes de TV, né? Pelas redes de TV, eu vou até além, pelos meios de mídia, né? Acho que foi instaurado um medo generalizado. é verdade, né? Se a gente for pegar... É claro que eu costumo sempre repetir isso, né? A vida das pessoas é o principal. A gente tem que garantir a segurança da vida das pessoas, a saúde delas, etc. É claro que quando a gente olha um pouquinho os índices, agora no Rio de Janeiro, por exemplo, ele caiu bastante, né? O índice de morte, as UPAs e os hospitais públicos e privados, eles já estão com seus leitos, na maioria dos casos, vazios. Então, hoje a gente já não tem aquele estado endêmico que nós tínhamos no início, né? Uma coisa foi a nossa realidade de março, abril, outra coisa a nossa realidade agora, 4 meses após o início da pandemia. Estamos vivendo num momento diferente. Então, por isso que, paulatinamente, a gente tem percebido aí uma retomada, uma confiança das pessoas novamente, adequando-se ao seu novo normal, utilizando máscara, alguns cuidados adicionais que os hotéis, cidades, aeroportos têm tomado, e pessoas de um modo geral, né? De novo, a nossa cultura, ela sempre foi muito interpessoal, né? A gente sempre foi muito próximo, muito íntimo das pessoas. Talvez essa seja a maior mudança que nós estamos enfrentando hoje. É encontrar o seu amigo, não dar um abraço, é encontrar alguém importante e de sua importância, de sua consideração, saúde, É o provavelmente. corona.
e não poder interagir, né? Então, essa foi uma das principais mudanças que a gente está tendo hoje no nosso dia a dia. Verdade. Falando de turismo, como é que você avalia esse impacto, né, da pandemia no setor de uma forma geral, de turismo e da hotelaria em si? Marcelo, se a gente for comparar o que a gente viveu na hotelaria, no turismo como um todo, a gente só encontra um cenário que é comum a todos os momentos, que é um cenário de guerra. O que a gente viveu aqui, vou trazer um pouquinho do histórico que a gente vivenciou. Quando a OMS declarou a pandemia em 12 de março, 12, 13 de março, o estado do Rio de Janeiro, através do governador Whitson, declarou estado de pandemia no Rio de Janeiro também no dia 15 de março. Os hotéis começaram a fechar as suas portas no dia 1º de abril. Ou seja, 15, 17, 18 dias após a declaração de pandemia, tanto da OMS quanto do governo do estado, as ocupações zeraram. Isso é muito comum num estado de guerra, quando as pessoas fogem do país, vão embora com muito medo, e as pessoas realmente ficaram com muito medo. Desde então, Marcelo, a gente, como hotelaria, como grupo e como turismo, a gente enfrentou uma enorme dificuldade. Até foi a Carol que você falou, que citou, né? As pessoas estão com medo de vir. Foi. É muito por isso que as nossas ocupações caíram para 1%, não só na rede que eu aqui represento, o Hotéis Otom, mas também na hotelaria como um todo. A maioria dos hotéis, embora o Rio Otom tenha permanecido aberto, mas a maioria dos hotéis no Rio de Janeiro fecharam suas portas, preferiram Verdade. durante muito tempo. Muitos ainda, neste momento, pode falar. Eu ia falar, e muitos não vão reabrir. É, até agora, 4 meses após o início da pandemia, a gente tem 7 hotéis que fecharam em definitivo, né? Infelizmente, são hotéis que não vão mais reabrir, não tem mais pretensão de reabertura. E Inclusive o Hotel Everest em Ipanema, que é um hotel que eu ia muito naquele japonês de lá do Everest, é um hotel que eu já fiz muito evento lá. É de uma profunda tristeza, para mim é de uma enorme tristeza, porque tem uma história comigo, assim, que é muito legal. isso é muito triste, né? E honestamente, a gente está 4 meses da pandemia e sem uma retomada completa. E longe ainda de uma perspectiva de uma retomada plena, né? Muitos estimam, muitos especialistas às vezes dizem que a gente vai recuperar o que a gente perdeu em 2, 3 anos. Honestamente, o que a hotelaria, o que o turismo perdeu nesses 5 meses é irrecuperável, porque significaria que nós teríamos que ter uma ocupação maior do que teríamos, com uma diária maior do que teríamos, ou com as suas vendas de passeios, etc., maior do que teriam durante algum tempo no futuro, para dizer que recuperaria o dinheiro que foi perdido. Então, isso, honestamente, não vai acontecer. O que foi perdido nesses meses foi perdido mesmo. Agora, quando que a gente retoma e recupera essa ocupação? Aí depende de vários fatores. Mas Sim. isso afetou a hotelaria e ao turismo no Rio de Janeiro. É realmente a gente, que é um estado, que é uma cidade que vive do turismo, ter perdido por completo os seus hóspedes, os seus clientes, os viajantes, desde o exterior até mesmo as cidades próximas. Claro, com motivo a gente precisava cuidar da nossa saúde, então a gente compreende que hoje ficaram de estar aqui. Mas foi o impacto que gerou dentro da indústria. A Carola Giongo, apresentadora do TV Fama. Carola, um beijo grande para você estar aqui com a gente. E ela falou o seguinte: a abertura parcial das praias e a notícia da Fiocruz sobre a vacina sair em dezembro teve algum efeito positivo na busca dos turistas pelo Rio? Eu acho que a gente ainda não conseguiu sentir, né, Jorge? Se vai. Eu acredito que não vai ter, mas. Eu acredito, Marcelo, que toda boa notícia é uma boa notícia, né? Então, ela pode contribuir para que as coisas possam ser recuperadas, né? Realmente, hoje, para o turista vir para o Rio de Janeiro, aonde você tem os pontos turísticos fechados, a praia, se você ficar na praia, você levava multa até agora há pouco. As piscinas dos hotéis não poderiam ter recreação, somente para prática de esportes.
Então, assim, a gente estava com zero atrativos para os hóspedes, para as pessoas quererem respirar novos ares e saírem de suas casas. Essa nova fase agora que a gente entrou, é a fase aí da prefeitura, a fase 5, se eu não me engano, que a gente está agora, que está liberando banho de mar, que está liberando piscina dos hotéis de forma recreativa. Isso faz com que a gente tenha mais atrativos para a nossa cidade. É claro que a Verdade. confiança das pessoas será em volta de uma vacina. Então, termos uma vacina ainda esse ano é uma excelente notícia. Significa que existe uma enorme possibilidade da gente ter um enorme sucesso no carnaval do ano que vem, com as pessoas se sentindo seguras novamente. Então, a notícia de uma vacina para agora é absolutamente fantástico. Também acho. A gente tem que esperar ver se realmente essa vacina vai se desenvolver e tal, mas acho fantástico também. A Carol perguntou assim: e as promoções não estão atraindo as pessoas? Carol, o pessoal tá com muito medo, Carol. Carol, o povo não sai de casa, não. Tá difícil o negócio, né, Jorge? E olha que passagem aérea está barata, dependendo aí do horário que você entre, muita passagem aérea barata, viu? É verdade. Assim, eu vejo isso com alguma preocupação. Recentemente eu estava almoçando com alguém que disse para o Nordeste eu estou conseguindo viagens para o ano que vem, R$ 1.000 ida e volta com hospedagem. Opa, acenda um alerta. Se você hoje, aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a mudança da cultura e da procura do hóspede, mas todo mundo hoje tem procurado, obviamente, segurança. Se você pega um hotel, título de exemplo, que cobrava R$ 300 de diária e hoje ele está cobrando 150, que medidas de segurança ele está tomando para tomar conta da tua saúde? Né? Os custos dos hotéis aumentaram muito para garantir a segurança. Por exemplo, lá no Hilton a gente usa o quaternário amônico 7%. Por favor, Bruno, disse eu falei o nome certo. Mas o quaternário amônico 7%. É um produto que chega a ser 10 vezes mais caro do que um produto de asepsia comum. Então, se o hotel ainda baixar os seus preços, A quem conta não fecha, né? vai dar? A conta não fecha. E você acredita mesmo nessas mudanças, Jorge? A gente vai ter uma inversão. Na verdade, eu acho que isso já acontece, mas você acha que vai ser mais forte? Realmente muito mais viagens domésticas do que internacionais? Isso foi uma pesquisa da Hotels.com, né, que saiu, borbulhou bastante aí dentro da mídia, Muito aonde ventilado isso. onde as pessoas falaram um pouquinho sobre as suas expectativas. De fato, eu acho que você, eu e muitas outras pessoas que têm o costume de viajar algumas vezes durante o ano, e muitos outros, começaram a ter uma enorme necessidade de viajar novamente. É claro que é óbvio que a gente necessita de uma viagem segura. Então, por isso que a maioria das famílias aí tem procurado viagens locais, viagens próximas de sua residência, que possa fazer de carro. Então, a gente tem, já é de tempo, né? Os nossos principais origens de hóspedes no Rio de Janeiro são de São Paulo, são de Minas Gerais, então são de estados bem próximos da gente, fazem fronteira conosco. Então, a gente tem uma expectativa de uma retomada do hóspede doméstico que viaja de carro e, obviamente, os voos nacionais serão os primeiros a retomarem nesse período. Se a gente pegar, haviam 739 voos dia que pousavam no Galeão. Eles caíram para 3, 4 voos durante o período mais tenso da pandemia. Agora nós já Sim. estamos liberando 70 voos diários, já é uma retomada significativa. Entretanto, os voos internacionais, Marcelo, eles eram 400 e agora estão com 4. Então, qual a expectativa deles retomarem de forma mais expressiva? Bem, enquanto a pandemia aqui no nosso país for divulgada como um grande problema, com 1.000 mortos, 1.200 mortos, é óbvio que o hóspede estrangeiro que não está presenciando a nossa realidade, e de novo, a nossa realidade no Rio de Janeiro é uma, lá no Piauí, no Recife, Fortaleza é outra. Nós temos vários países dentro de um único país no que O diz respeito. Brasil é muito grande, né, territorialmente. É Exato, difícil. exato, a gente é um país gigantesco. Não dá para comparar 210 milhões de habitantes no Brasil com 70 milhões de habitantes na Itália, ou coisa do tipo. Somos países diferentes, com dimensões completamente diferentes,
E em cada estado nós temos uma situação diferente do que é a pandemia hoje. Nesse momento, Verdade. Rio de Janeiro, ela é bem diferente do que era no passado, do que foi há 3 meses atrás. A Júlia quer saber o seguinte, Júlia, um beijo, viu? Qual é o perfil do público que vem se hospedando atualmente no Rio? É turista, negócios? Olha, o turismo corporativo ele reduziu drasticamente, né? As empresas descobriram o Zoom, Google Meet e outras plataformas, então eles diminuíram drasticamente as suas viagens no seu dia a dia. Mas também tem outros motivos, obviamente, relacionados à preocupação da saúde dos seus executivos, né? Que às vezes não são tão novos assim. Verdade. Mas hoje o nosso público, e aí a gente vai falar, a gente pode abordar um pouquinho mais disso, é justamente essa diferença que a gente vai sentir. A epidemia, a pandemia, ela trouxe, obviamente, o problema da saúde pública, mas afetou o lado financeiro das pessoas. Então, hoje, o público que tem mais vindo para o Rio de Janeiro é aquele que não foi exatamente afetado pela pandemia. Ele não teve aí prejuízos, vamos dizer assim, significativos, não teve grande perda financeira, não perderam seus empregos com a pandemia. Então, esse hoje tem procurado realmente relaxar sua mente, viajar, procurando bons hotéis que garantam segurança. O perfil do hóspede ele mudou. Por exemplo, se a gente fizer uma enquete agora com o pessoal que está participando, além de você se preocupar com o seu destino, para onde vai a qualidade do hotel, qual é a sua principal preocupação? Quem se preocupa hoje com a sua segurança, aperta coração. Quem se preocupa Meu coração já tá bombando muito aí, cara. Olha o outro, Marcelo. Mas as pessoas estão mais preocupadas com a sua segurança, isso é óbvio. As pessoas querem estar num ambiente, e aí vem um pouquinho do que por que existe a hotelaria, né? A hotelaria ela trata de anseios, de desejos. Um hotel que está na beira do mar de Copacabana, a gente está falando de um hotel que justamente ele quer ter uma demanda de necessidade das pessoas. E a última coisa que as pessoas querem se preocupar estando dentro do hotel é se ela pode tocar na bancada e botar a mão no rosto. É se ela pode tocar na maçaneta e coçar os seus olhos, né? Obviamente, mantenha a segurança acima de tudo. Mas, obviamente, a gente precisa criar dentro do hotel uma estrutura de segurança. Então, o perfil hoje do hóspede ele mudou. Talvez o hóspede, antes da pandemia, se houvesse uma diferença de R$ 50 entre um hotel e o outro, talvez ele escolhesse o mais barato. Hoje, não. Sim. Ele vai É o escolher mais seguro. e traga segurança, propicie segurança. Nossa queridíssima Vera Reis entrou para falar o seguinte: muitas pessoas da própria cidade também estão se hospedando. Crescimento grande no day use do hotel. Verdade, queridíssima Vera, está aí no hotel em Copacabana também, grande colega. De fato, né, a gente tem muitos casais, muitas famílias que estão saindo de suas casas, de seus apartamentos, e estão justamente procurando um hotel para relaxar a sua mente, ter um ambiente diferente, mais descontraído, que possam degustar de uma boa comida. Então, o perfil realmente está muito regional ainda, está muito local, né? E à medida que o mês de julho foi entrando, a gente começou a sentir hóspedes de outras regiões do país, né? De outros estados. Mas é muito boa a demanda que tem hoje. E aí a gente vê um pouquinho disso de modo geral, né? Você vê, hoje eu estava lendo um estudo que atestou que a procura em aplicativos de procura de residência para compra aumentou mais de 300% a pessoas que estão procurando comprar casas. Então, muitas pessoas que estavam morando em apartamento, etc. e tal, estão buscando comprar casas para ter um ambiente mais adequado para quando está todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, isso se Ô, reflete Jorge, na hotelaria hoje, né? não, vou só abrir aqui um parênteses, porque a Karine, amigaça minha lá de Salvador, enfim, a assessora do governador mandou aqui para gente. Acredito que vai precisar se criar uma estratégia de atração para os turistas. No Nordeste, as promoções começaram com garantias de segurança, sim.
com day use, diárias programadas, estratégias. Cá, o que ele quis dizer, na verdade, ele não quis dizer do Nordeste em si, tá? Ele quis dizer, pelo que eu entendi aqui, foi relativo aos preços baixos da diária, não é isso, Jorge? Exatamente. Assim, é uma crítica ao destino contrário, né? Mas sim aquele estabelecimento que tenha caído drasticamente a sua diária. Ele vai ter dificuldades em manter a garantia e a segurança do seu hóspede, porque os custos vão aumentar, não tem jeito. A gente está falando que um custo hoje para a limpeza de um quarto de hotel, ele vai aumentar 30, 40, 100, 300%, dependendo do tipo de cuidados que o hotel vai querer garantir para o hóspede. Então, hoje, um hotel que reduza drasticamente o valor da sua diária, ele possivelmente não vai conseguir manter a segurança que ele precisa dar para o seu hóspede. Essa é uma preocupação, né? Isso. Todo mundo que vê hoje, que veja essa mudança drástica na diária de um hotel, acenda a luz vermelha e se certifique de que o hotel esteja te propiciando com segurança. Isso aí. Só a produção me disse aqui, eu não sei se eu falei governador de Salvador, mas é governador da Bahia, tá? Por favor, governador do estado. Se eu falei, desculpa. Eu não lembro. A Carol está perguntando aqui, mas o empresarial não está tendo movimento nenhum? Carol, quase nenhum. Tá difícil, viu? Acho que é uma retomada um pouco mais... um pouquinho mais para frente aí. Acredito que meados aí de setembro, início de setembro, né, Jorge? A gente já consiga movimentar um pouco mais a parte empresarial. Eu, antes disso, acho muito difícil. A Vera Reis já emendou aqui e disse: empresarial não vai retomar tão cedo. Jorge, você acha que esse turista tem um perfil? Você acha que é um novo turista? Você acha que tem um perfil diferente? Você acredita num comportamento diferente? Cultura diferente? O Seco ontem falou que nos shoppings agora as pessoas chegam, as pessoas andam correndo, vão na loja, pegam o negócio, compram, saem fora, não ficam mais no shopping vendo experiência. Você acha que isso vai acontecer na hotelaria também? Eu acho que esse momento é propício a isso mesmo, né? As pessoas estão com receio. Eu lembro de uma época onde eu descia para o lobby do hotel e sempre vi o lobby lotado. As pessoas estavam com seus apartamentos reservados, mas mesmo assim gostavam de passar o seu tempo sentado num lobby confortável. Hoje eu não vejo mais o hóspede com interesse de ficar ali, porque ele está com receio do ambiente, de estar tocando nas coisas, isso é muito natural. É óbvio que eu não acredito que isso vai ser eterno. Nós não iremos nos adaptar ao uso de máscara por muito tempo. A gente odeia usar máscara, isso é todo mundo, né? A máscara é algo suportável. Mas enquanto ainda houver o perigo, né, enquanto ainda não houver uma vacina, enquanto ainda existir o receio, essa tendência vai sim ser de manter os cuidados. Claro que espero que isso não demore tanto tempo a ponto de afetar a cultura e os hábitos afetivos, etc., das pessoas. Isso tudo vai depender do tempo em que transcorrer esse período de pandemia. Mas nesse momento, esse suposto novo normal, que as pessoas gostam muito de dizer, né? Eu não gosto desse termo, não, mas tudo bem. Mas já que já se difundiu o novo normal, né? Vamos utilizá-lo por hora. Mas esse suposto novo normal, ele é momentâneo enquanto as pessoas enquanto ainda perdurar o receio de uma vida normal, né? De uma vida real, retornando à sua realidade. Um ponto que eu acho A Carol falou. se a gente lembrar um Não, pouquinho. não, diga aí, te interrompi, desculpa, pode falar. Então, falando sobre o hóspede ainda, se a gente for pensar em 2019, os hóspedes no Brasil gastaram 79 bilhões de reais no exterior, né? Viajando pelo mundo, e não foi no Brasil. Hoje, com a dificuldade de viagens internacionais, né? Quase não tem voo internacional, então a gente espera que esse hóspede gaste um pouco desse dinheiro aqui também localmente, talvez redescobrindo o Nordeste, redescobrindo lugares incríveis como Jericoacoara, Morro de São Paulo, e tantos outros lugares incríveis, né? Itaipu. E o Rio de Janeiro também, né? Porque tem muita gente que não conhece o Rio ainda. Deixei o Rio de Janeiro por último, mas o Rio de Janeiro
ele concentra, é um dos poucos estados, né, uma das poucas cidades no mundo que concentra tudo tão perto. A gente tem praia, cachoeira, montanha, tem passeios diversos, florestas incríveis, tem tudo e muito próximo. Então, um cara hoje, um hóspede hoje, ele está aqui no Rio de Janeiro e ele quer um clima de montanha, ele vai aqui pertinho para Teresópolis, Itaipava, está tudo muito perto, são 2, 3 horas de carro. Então, o Rio de Janeiro ele concentra várias facilidades, o que está de acordo com o estudo da Hotels.com. A expectativa do hóspede é procurar ambientes ao ar livre para passeio. Então, o Rio de Janeiro concentra uma gama de diversidade de opções para o passeio ao ar livre. Então, faz com que o Rio de Janeiro seja aí a bola da vez na procura do hóspede nesse momento. Ó, meu pai está falando aí que o Rio Hoton é o hotel com a melhor vista do Rio de Janeiro. É muito puxar saco, Jesus Cristo. Com Vamos lá. puxa-saco. A Carol tá falando aqui que a galera não está viajando também porque muita gente está desempregada, não tem dinheiro para viajar. Concordo, Carol, o desemprego subiu muito. É, A Evelyn Montesano, nossa querida atriz Evelyn Montesano, acabou de falar aqui, ó, tem ido em mais restaurantes e em hotéis esse mês. Ou seja, eu acho que tem a ver com essa parte de segurança, né, Jorge? Com certeza. Hoje, Aproveitar para fazer o jabá e dizer que o nosso restaurante reabre dia 1º de setembro, o Skylab. isso aí, com mais incríveis de Copacabana. Tudo hoje, de fato, gira em torno da segurança, né? As pessoas querem sair, querem se divertir, mas querem se sentir seguras. Não tem como hoje um estabelecimento reabrir, um estabelecimento querer oferecer preço, como a gente falou agora há pouco, mas se não garantir a segurança. A segurança é fundamental, vai ser o norte de escolha do nosso cliente, do cliente de todos os setores hoje, estar num ambiente seguro. É por isso que shopping centers, talvez pela sua estrutura de montagem, que sempre foram muito fechados, vamos dizer assim, ar-condicionado central, etc., as pessoas não gastem seu tempo estando dentro de um shopping. Vai, compra e vai embora. Talvez se um shopping center fosse construído hoje, talvez fosse ser mais parecido com o Village Mall, né, com um ambiente mais aberto e etc. Justamente para... Downtown, né, que é bem abertão. Pode falar, Marcelo. Não, o downtown, que é bem aberto, né? O downtown ele tem exatamente esse open mall, né? Esse espírito open mall, assim, na Barra, que é Exato. bem bacana. É isso que as pessoas procuram, é a sensação maior de segurança. Exatamente, o pessoal aqui está falando, mas ainda está em perigo. Gente, perigo, ele é iminente sempre em todo lugar. É claro que a gente está ainda em pandemia, ainda não virou uma endemia, mas eu acho também que a gente não pode ficar muito mais com esse medo. Assim, eu entendo, mas a gente precisa retomar, porque economicamente o Brasil, se a gente não começar a girar a roda, o negócio pode ficar muito pior. Pelo menos essa é a minha percepção. Quais serão as novas tendências do hotelaria, Jorge? Corroborando com o comentário que você fez agora, a UFRJ fez um estudo há umas 2 semanas atrás, não muito difundido, we don't know why, mas falando que no estado do Rio a gente já vive uma endemia, não mais uma pandemia, né? Já que o número de casos diminuiu drasticamente, os leitos estão vazios, então a gente não vive mais um período de epidemia, de pandemia, e sim no Rio de Janeiro a gente vive mais uma realidade de endemia, o que é uma ótima notícia para a gente e até para a questão da nossa sensação de segurança também. Claro que os cuidados Sim. têm, né? Para que isso não aumente e não venha uma segunda onda, mas a gente vive hoje no Rio de Janeiro uma realidade diferente. A Evelyn está até falando aqui, verdade, só uso a máscara por necessidade, mas odeio. Evelyn, o Yuri, que é o filho de um amigo meu, chegou da Grã-Bretanha semana passada, eu encontrei com ele. Também tem. Aí, gente, tem muitas linhas, muitos países utilizando cada uma coisa. Ele falou que lá no Reino Unido, que as pessoas não usam máscaras em locais abertos, na rua, enfim, em vários outros locais. Elas usam máscara no metrô, em lugares fechados. Então, acho que existe também
muita coisa que não foi explicada, né? Talvez corretamente e tal. Mas na dúvida, usa máscara, enfim. Você tem lá aquela tabelinha onde diz que o seu perigo de contágio é menor usando máscara, né? A Carol está falando aqui que no verão ela aposta com a gente, Jorge, que o povo já não vai mais usar máscara. O verão do Rio é muito quente e que o povo não vai sair de máscara. Essa vai ser realmente uma dificuldade real, Carol. Eu acho que o pessoal está usando máscara num período de muito calor, de extremo calor, como a gente tem no Rio de Janeiro. É preocupante, né? A tendência das pessoas que a gente tem aí uma vacina antes da chegada desse verão extremo nosso aqui e que a gente consiga se sentir mais seguro para andar sem máscara por aí. Isso aí. Jorge, quais são as novas tendências da hotelaria? A gente, O check-in é uma nova tendência? eu acho que sim, a gente tem algumas novas realidades. Acredito principalmente aí na mudança do tipo de procura das pessoas, elas estão procurando um ambiente mais seguro. Então, os hotéis aí, talvez mais econômicos, vão sofrer um pouquinho mais nesse momento. Aqueles que não conseguirem transmitir uma sensação de segurança, isso é muito importante hoje para o hóspede, ele sentir essa percepção da segurança. A gente precisa aí mudar um pouquinho as nossas formas de atendimento, metodologias de atendimento. Então vai se tornar muito mais comum o web check-in, para que não tenha tanta interação assim com as pessoas. Até inclusive lá no Hilton a gente está seguindo essa tendência. Estamos aí lançando em algum curto prazo de tempo o web check-in também para as pessoas. A gente lançou agora, por exemplo, o sala de evento híbrido, que não, na verdade, até isso é interessante a gente pensar. Não é que isso surgiu por causa da pandemia. A pandemia, na verdade, ela só está acelerando aquilo que ocorreria dentro de um futuro próximo. A tendência, né, nossa é justamente estar mais tecnológico. E talvez os salões de eventos, de modo geral, nunca haviam ainda se deparado com a realidade de precisar se atualizar. Então, a pandemia, na verdade, ela acelerou um processo que talvez fosse ocorrer em 10 anos, mas é a nossa realidade hoje e vai ser a nossa realidade daqui para frente. Então, essas adaptações, essas inclusões da tecnologia dentro dos processos hoteleiros é fundamental. Queria mandar aí um abraço pessoal do Fofocamos, que entrou. Gente, hoje não é dia do Fofocamos. Fofocamos a partir de amanhã e sexta-feira com Rafa Sampaio. A gente está por aqui, hein? É, a Evelyn está falando aqui um negócio, ó. Agora só vou no shopping por necessidade, compro o que preciso e vou embora. E prefiro realmente passeios ao ar livre e restaurantes com áreas abertas. Eu acho que é uma nova tendência, né, Jorge? Com certeza. Eu, particularmente, aí eu falar da minha experiência pessoal, né? Quando eu estou num ambiente um pouco mais fechado, eu vejo pessoas sem máscaras, eu já me espanto. A gente realmente, nesse sentido, a gente já se preocupa mais um pouco. Então, de fato, não somos só eu, Evelyn e outras pessoas. Todos estão procurando ambientes mais arejados, onde se sintam mais seguros, onde possam, exemplo, restaurante, né, onde tem uma circulação de ar, para que as pessoas não se sintam respirando o mesmo ar que a outra pessoa. Isso faz com que ela se sinta mais segura, né? É uma verdade. Pessoal do Portal Universo Artístico também presente. Gente, estou gostando, tá todo mundo aí presente. Eles com pelo menos um pouquinho. Espero que façam prints aí e postem bastante matéria aí amanhã para a gente. Estou torcendo por isso. Jorge, o quanto que é importante o marketing, né? Nesse momento, acho que o marketing sempre foi muito importante, mas quanto que qual é a importância do marketing daqui para frente dentro de uma empresa, principalmente no marketing digital? É, é básico, né, mas é essencial. Né? Marketing sempre foi importante, né? Sempre sobreviveu quem soube vender bem e quem soube se vender bem. Então, marketing sempre foi fundamental. E agora, mais do que nunca, o momento que as pessoas estão mais reclusas é o momento que elas estão mais usando o celular, é o momento que elas estão mais acessando as redes sociais. Isso é nítido, né? É noticioso, por exemplo, que o Big Brother nunca foi tão grande quanto foi esse ano.
né? Talvez porque estivesse todo mundo preso dentro de suas casas e precisando assistir algo, precisando interagir mais socialmente. As redes sociais talvez nunca tenham crescido tanto quanto cresceram nesse período. Então, tudo isso faz com que as empresas hoje foquem muito mais no seu marketing digital, estejam muito mais firmes online. As marcas, elas precisam ser lembradas, os hotéis, as agências, todos precisam manter-se na lembrança das pessoas. Se as pessoas não estão viajando mais tanto, a única forma, a melhor forma, é a utilização de um marketing conciso, um marketing direcionado, um marketing produtivo que gere boas receitas e atratividade para os hotéis e para as empresas. Eu estava pensando aqui, o Bruno mandou aqui para mim no inbox aqui, ótima pergunta do Web Check-in. E, na verdade, assim, né, qual que é a ideia? Na minha cabeça, pelo menos. O hóspede ele vai entrar no hotel, então ele vai ter ali a opção do web check-in, no que ele vai, enfim, preencher aquela ficha dele agora toda pelo celular, assinar digitalmente com certificação, vão ter totens, e aí ali ele vai, né, ser reconhecido lá, a face dele, a chave do quarto dele já sai ali, ele já pega a chave, vai na recepção por uma coisa ou outra, para dar um oi, talvez. Ele sobe no elevador, ele aperta lá o botãozinho do elevador, quem sabe até no futuro aí, com a própria chave dele, com o número do andar, ele só coloca a chave e já vai naquele andar dele. Ele chega no quarto dele, ele faz tudo ou pelo celular dele, ou que ele faz o pedido, né, Jorge? Ou pelo celular dele lá no service, ou vai no restaurante, lê com o celular dele também o QR Code. Quer dizer, é uma interatividade do eu com eu mesmo, né? É um negócio diferente, né? Eu acho que isso não perdura por muito tempo pela cultura brasileira. Talvez em outros países mais frios, sim. O que a gente pode falar aí dessas novas ferramentas? Aí? O que você acha que é viável, é real a curto prazo? Como é que você vê isso? Marcelo, até que são, né? Tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? A tecnologia facilitou tudo desde o início desde seu princípio. Hoje a tecnologia sendo implantada como tudo que você citou aí, ela é fundamental para trazer mais facilidade também. É claro que nesse momento a gente pensa em que as pessoas estão fugindo da interação, né? Elas querem se isolar um pouquinho mais e querem ter menos contato, porque menos contato significa diminuir o risco de contágio. Ok, isso é verdade, isso é fato, mas agora? Mas imagine você dentro de um quarto de hotel, e isso a gente está justamente implementando, você quer fazer um pedido do room service, você pega o seu celular, faz a solicitação, você não precisa mais pegar um telefone, você não precisa mais desligar. Você quer fazer uma solicitação à recepção, você não precisa descer a recepção, você pode mandar um estilo WhatsApp para a recepção e perguntar alguma coisa e receber a resposta ali imediatamente. Todas essas tecnologias sendo desenvolvidas e implantadas, de novo, não porque é por causa da pandemia. A pandemia só está acelerando aquilo que seria a realidade, talvez num futuro logo ali, mas será o nosso futuro agora e será a nossa realidade daqui em diante. Ela vai facilitar e a gente vai criar novas oportunidades com isso que a gente vê hoje como uma solução para o momento. Mas essa solução desse momento vai nos proporcionar uma gama de possibilidades de interação diferenciada com o nosso hóspede. Verdade. E o que vem de mudança aí para 2021 nas organizações? Como é que você vê isso? Perspectiva para o ano novo, tão famoso e falado ano novo. Me conta aí, cara. Vamos lá. É óbvio que vai ter queima de fogos em Copacabana, né? A gente teve aí, foi uma justificativa de um erro de vírgula, onde a gente disse equivocada sobre não ter um Réveillon, mas é óbvio que ele será mantido. Se a gente lembrar, a queima de fogos em Copacabana existe desde meados da década de 80, é uma tradição de década. É claro que a solução mais fácil seria dizer não vai ter. Essa é uma solução fácil. Não tem, ponto. Você não precisa fazer mais nada.
Mas é claro que existe aí uma necessidade para esse momento que a gente vai ter que se adaptar, não só ao hotel, mas também de modo geral. Existem várias formas, é isso que tem sido bastante discutido, de você reduzir as aglomerações em Copacabana. Reduzir a aglomeração não significa zerá-la, mas você fazer com que as pessoas não se aglomerem tanto em pontos específicos. Então, realizando eventos em pontos diversos da cidade, desde a Zona Norte, no centro da cidade, na Zona Oeste, você ter vários palcos separados, não ter um palco em Copacabana, talvez seja uma realidade esse ano, mas a queima de fogos, o Réveillon e eventos nos hotéis, nós, por exemplo, estamos nos planejando para fazer sim um jantar no Skylab, fazer sim festas diferenciadas dentro do hotel, com toda a segurança, com redução de pessoas. Claro que tudo isso aí é mercê da evolução das liberações que a gente vai tendo para realizar eventos sociais, etc. Mas o que todo mundo quer é terminar o ano de 2020 e começar o ano de 2021 com boas perspectivas para o futuro. Então, Exatamente. acredito muito que ele vai ser um ano bastante histórico para todos da hotelaria e do turismo, de modo geral, e diversas empresas. Um colega comentou recentemente que, historicamente, um dos carnavais mais emblemáticos do Rio de Janeiro foi o Carnaval de 1920, justamente depois do período de epidemia provocada pela gripe espanhola no Rio de Janeiro em 1918 e 1919. Nota, né, que a epidemia da gripe espanhola matou 15 mil pessoas no Rio de Janeiro, né? Basicamente o mesmo número que a gente está tendo hoje com a Covid-19. E é uma história muito parecida, né? Eu sempre acredito que a história nunca é nova, ela sempre se repete. Com alguma mudança ou outra, mas a história ao longo da trajetória da humanidade ela vem se repetindo. Então, eu aposto muito no ano de 2021, bem produtivo, onde as pessoas estarão festejando a vida, desejando viajar, ter mais experiência, estar junto com as suas famílias de novo, curtir novos momentos e comemorar que estão vivos. Exatamente que foi o crime em 1920 que proporcionou o grande evento que foi o Carnaval de 1920. E com certeza vai ser o grande evento que nós teremos em 2021 também. Teremos um Carnaval 2021, eu acho que inesquecível. Quanto a isso aí, com vacina, com tudo do jeito que está se desenhando, eu tenho até medo do povo, sinceramente falando. Enfim. Então, a gente sugerir suspender a bebida. Brincadeira, Marcelo. Mas, eu acho que a gente já tem um tema aí para o final de ano, vai ser baile de máscaras. A gente vai se divertir um pouquinho, muito provavelmente aí festejando a saída desse período de pandemia e tá aí comemorando uma atmosfera diferente, segura novamente e de muitos bons resultados, principalmente aí agora voltando à questão social, das pessoas recuperando seus empregos novamente. A hotelaria ela reduziu muito, obviamente, a sua quantidade de empregos, mas não só a hotelaria, as indústrias de modo geral, as empresas de modo geral. Então, estar podendo recontratar essas pessoas será muito prazeroso para todos nós e vai gerar um efeito cascata dentro da nossa economia, e é isso que a gente quer e o que a gente necessita nesse momento. Pessoal do Camarote Rio Praia, um grande abraço. A gente está com o Igor aí, com o Diegues. O pessoal do Camarote do Porto também entrou, nosso parceiro desse ano, os dois, né, os dois camarotes parceiros. Baile de máscaras o ano inteiro, tá falando o Fabinho. Fabinho, um grande abraço para você aí da Barra. Jorge, queria agradecer o seu tempo, passou rápido, viu como é que passa rápido? Agora já são, nem sei ainda. E eu acho Viu? englomar. Estamos aqui com 57 minutos já. Ah, bacana, bacana. Foi um prazer, Passa Marcos, rapidinho. pelo convite aí, um prazer estar compartilhando um pouquinho mais do nosso dia a dia aí na live. Espero ter elucidado um pouco para quem está nos assistindo aí o que a gente tem vivido, nossas expectativas. E quem sabe daqui a algum tempo a gente possa fazer uma live com outras perspectivas, né? Comemorando ou até mesmo dizendo
o quão fantástico da nossa retomada. Queria também agradecer o pessoal todo aí do Rio Otom, que está aí presente, chefe Alberto Paiva, Carlinha, o Bruno, o Patrick, a Júlia, a Janaína, que saiu, né, nos abandonou, é, Vera Reis também, que nos abandonou, enfim, a galera que nos abandonou também, Lilian, acho que é a irmã do Bruno, está aí também, Linéia, um beijo. Gente, todo mundo que está por aí. Jorge, obrigado, viu? Vamos seguir no caminho aí, porque o nosso caminho é, é dolorido. Essa é a palavra. Assim, mas assim, é aquela velha história, né? São momentos de conflito que gera grandes homens, heróis, enfim. A gente vive um mar de oportunidades hoje. A gente tem que sempre olhar de uma forma muito positiva para o momento difícil que a gente vive, né? Esse momento ele cria oportunidades, então cria pelo menos aí a gente está talvez reconsiderando aquilo que para nós antes era prioridade. Eu acho que todo mundo que entrou nessa pandemia tinha uma outra visão de mundo e agora nesse período de pandemia mudou um pouquinho aquilo que ele percebia sobre si mesmo, sobre sua família, sobre o seu futuro e até mesmo sobre o seu próprio emprego, né? As pessoas mudaram um pouquinho o seu próprio sentimento. Então que a gente possa sair mais forte dessa, com certeza nós sairemos mais fortes dessa e teremos muito que comemorar daqui para frente. Fernandes aí na live também. Fernandes, um grande abraço. Nosso mestre Fernandes na live. Ó, o Cristiano, até o Cristiano apareceu. O Cristiano hoje deu até o ar da graça. Cristiano, grande abraço também. Jorge, obrigado de novo. Amanhã a gente tem Alan Frutuoso do canal Vista Pátria. É uma live, no mínimo, polêmica, mas também vou procurar me posicionar dentro do que a gente pode se posicionar. É, Queria te agradecer mais uma vez, obrigado. Até a próxima, né? Até daqui a pouco. Obrigado, Até daqui Marcelo. a pouco. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal.